coração colocado sempre diante do teu altar. Senhor, usa a vida da pastora Samira para fazer a sua vontade neste lugar, fazer a sua vontade nas nossas vidas. Traga a tua palavra, Senhor, e que ela seja assim, Senhor, uma condução tua, Senhor. Abençoa tudo que é dela, abençoa o seu lar, abençoa a sua família, porque ela está aqui se ofertando por nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Passem, irmãos. Vamos lá, que o tempo é curto. Vamos para Efésios 2, por favor. Efésios 2. Rafa, começa para mim, por favor. Vocês vão me escutar pregando Efésios várias vezes aqui ainda, né? Esse mês nós vamos celebrar a Páscoa, né, irmãos? E é importante nós reconhecermos como cristãos que nós não celebramos o Natal, mas reconhecemos a importância. Mas como cristãos, a Páscoa é a nossa festa, amém? O Cordeiro de Deus foi morto. E nós estamos lendo em Efésios 2 um pouco sobre isso. Eu sei, e eu nem vou tentar ficar ansiosa mais do que eu estou, para terminar. Então, o que der para eu falar, eu falarei. Rafa, por favor, põe a outra versão. Eu pedi para o Rafa colocar outra versão, porque a NVI que a gente costuma usar, ela não começa com uma frase fundamental de Efésios 2. Demorou? Não dá? Vou pegar no celular. Quem tem a arte ou a ara, abre para mim. Na arte, né? Quem tem abre para mim. Amém? Eu vou ler para vocês. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A nossa versão, ela não começa com Deus nos vivificou. E a grande questão desse capítulo é o que Deus fez por nós. Esse capítulo fala do que Deus fez por nós. Então, algumas versões pulam isso e colocam lá para o fim. Mas nós preferimos dizer que nós vamos discorrer sobre pecado, vamos discorrer sobre ressurreição, mas primeiro nós precisamos entender o que Ele fez por nós. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, irmãos. Tudo começa nele, não começa em nós. Amém? Aí eu vou continuar lendo aqui para fazer mais sentido para vocês que estão acompanhando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Nossa, já fomos para outra? Uau! E o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Podia ir embora, né? Eu podia ir embora. Esse texto é um dos textos
mais estudados e mais dito, e um dos mais difíceis da Bíblia, irmãos, porque ele contém muitas doutrinas. E começa nos 3 primeiros versículos sobre a doutrina do pecado. Quem nós éramos? Quem nós somos, na verdade? E é porque a graça nos alcançou, é que nós estamos aqui hoje, amém? Nós nascemos, irmãos, nós nascemos sob a ira de Deus. Nós nascemos filhos da ira, filhos da desobediência. Por isso que eu tinha pedido para pôr outra versão, porque as outras versões falam um pouco melhor sobre isso. Nós nascemos mortos, nós caminhamos em morte. E se Cristo não intervir na nossa história com graça, nós morreremos e seremos consumidos pela ira do Senhor. Vocês compreendem isso? Só quando compreendermos a verdade do pecado é que nós compreenderemos a graça do Senhor. Senão vai ser só graça, vai ser de graça, vai ser um amor sentimental. E não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós éramos por natureza pecadores. E por que natureza, irmãos? Nós somos descendentes de quem? De Adão, não é? Então, porque nós somos descendentes de Adão, e Deus tinha feito uma relação legal com ele, um pacto com ele, é que nós também somos pecadores. Vamos para Romanos 5. O bom é que eu escrevo tudo e mudo tudo, sabe, gente? Eu fico impressionada comigo mesmo. Romanos 5:12. Travou tudo aí, Rafa? Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então vamos lá. De forma legal, o Senhor Deus, quando criou o homem, deu ele a autoridade para reinar. Quando esse homem pecou, e o pecado dele foi desobediência, por isso que Paulo, em Efésios 1, quando fala que nós somos filhos da desobediência. Vocês já se pensaram assim? Vocês já se viram assim? É isso que a Bíblia fala da gente. Filhos da desobediência. Quando nós éramos assim, porque eu preciso falar para cristãos, porque o livro de Efésios é uma carta a cristãos. Aqueles que não são, que o Senhor Jesus possa entrar no coração, fazer arder o coração, que essa verdade penetre. Paulo traz uma lembrança. Quando nós éramos filhos da desobediência, por quê? Porque Adão pecou, e o pecado dele foi a desobediência. Todos nós caímos, irmãos. Todo pecado veio de Adão por genética, por corpo, por sangue e por descendência. Mas ele fala assim, então, do mesmo modo legal que o pecado entrou, o Senhor Deus proveu uma solução. A gente fala assim, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Por que teve que morrer? Por que foi pelo sangue? Porque era necessário, irmãos. Era necessário, da mesma forma que...
eu uso daqui a pouco. Da mesma maneira que era necessário e foi que o pecado entrou por Adão, era necessário que a vida entrasse pelo novo Adão, que é Cristo. Então, legalmente ele entrou, ele se tornou humano, ele morreu para que nós tivéssemos vida de forma legal e de forma vital, assim como o ramo está enxertado na oliveira, nós estamos nele. Então, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele morreu para pagar, está em mim hoje. Eu posso usufruir, porque ele está em mim, eu estou nele. Então, hoje, ele morreu e eu posso viver. E a cruz tem efeito, e o sangue de Jesus tem efeito, e o pagamento é efetivo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Vamos, deu certo agora? Agora vamos para Efésios 2, 1. Amém? A gente vai adiantando o fim para o começo, mas no final dá tudo certo. E vos vivificou. Quem fez isso? Deus nos deu vida, nos vivificou. Estando nós em que estado, irmãos? Éramos bonzinhos? Nós estávamos na UTI? Nós estávamos doentes? Como nós estávamos? E nós estamos numa geração que não precisa de Salvador. Sabe por quê? Porque não há pecadores. Não precisa de Salvador. Você é salvo do quê? Para que eu preciso? Vocês nunca ouviram isso, né? Porque se não há pecado, não precisa de salvação. Se não há mortos, para que existe alguém que ressuscita, irmãos? A nossa condição é de morte. De morte. Então, por genética, por descendência, por natureza, todos estamos mortos. E aí o que ele fez? Ele interviu na nossa história e nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Pode continuar. Em que noutro tempo andaste. Espero que esse seja a nossa maioria dos casos. Antigamente andamos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, na onde, gente? Então, Paulo, ele vai discorrer, eu não vou conseguir, sobre 3 situações de pecado. Sobre a questão da natureza, que nós nascemos pecadores, estamos sobre o domínio deste mundo. Como esse mundo pensa, irmãos? Como o mundo pensa? Pensem como o mundo pensa. Você é um cara legal. É só você ser de boa vibe. Nunca fiz mal para ninguém. Estou falando besteira? Sou da turma da paz. E eu sei que isso, as pessoas, só que eles estão cegos e mortos. Como um dia nós estávamos. Nós nos achávamos até por bonzinhos, muitas vezes. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós estamos mortos. Por mais bonzinhos que nós aparentemos ser, a Bíblia fala que nós estamos mortos. E aí a gente segue o curso deste mundo porque a nossa mente está totalmente tomada com esse pensamento, longe de Deus. E aí depois ele fala da influência de quem? Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. A influência de Satanás sobre as pessoas é real. Quando não estão sob a influência de Cristo, elas estão sob a influência de Satanás. E a gente poderia discorrer mais 1 hora sobre isso. E nós fizemos 3 aulas sobre isso. A próxima, por favor. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza bem bonzinhos. É isso que Paulo falou? O que nós éramos, irmãos? Filhos da ira, como os outros também. Paulo não alivia, porque é necessário, porque ele vai falar de graça. E a gente só entende a graça quando nós entendemos pecado. Não tem como entender graça como um presente roubado de criança, que você dá um pirulito. Não é assim. Nós somos desesperadoramente pecadores.
Isso humilha. Isso me humilha. Porque o homem hoje, ele é treinado, ele é bombardeado, que ele é o quê? Autossuficiente. É só ter bons pensamentos, não é? É só você se esforçar que você chega lá, não é isso? Ou eu estou mentindo? A gente treina, a gente faz coach, a gente faz todas essas coisas. E eu sei que a gente é obrigado muitas vezes a fazer. Mas o que a Bíblia me diz? Eu prefiro acreditar no que, irmãos? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Onde está pautada nosso pensamento e a nossa fé? Porque Paulo falou assim, olha, talvez hoje vocês não estejam tão dominados assim, sabe, pela desobediência, pelo príncipe do ar, mas cuidado, porque nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ele fala carne 2 vezes, sobre o desejo dos pensamentos. Talvez é muito fácil a gente identificar os da carne, né? Quais são os pecados da carne que a gente mais se lembra? Ai, gente, glutonaria, eu ia falar esse, bebedice, lascívia, parece que esses estão na cara, né? Só que, me fala quais são as vontades do nosso pensamento. Fala, gente, pecados do pensamento. Ira, amargura, ansiedade, julgamento, inveja, tudo isso. Meu irmão olha para mim e fala, que pessoa maravilhosa. Aí ele fala, não sabe de nada, inocente. Nós estávamos dominados sob o domínio de Cadê ele? Vou dar bronca nele. Não desligou o celular no começo do culto? Estou brincando, gente. Vamos lá. Vamos pensar no pecado. Olha eu pecando já. Mas é que a gente faz isso, não faz? É imediato. Ele habita em nós, gente. O pecado está aqui. Ele não mais nos domina, nós vamos falar disso. Mas ele está aqui. Latente. Irmãos, nós nascemos mortos. Sabe natimorto? Vocês sabem o que é natimorto? O que é natimorto? É um bebezinho que nasceu. Como que a gente nasce? Morto. A gente anda, a gente fala, a gente sorri, faz gracinha, mas a gente, por natureza, estamos mortos. Filhos da desobediência. Bebês fazem birras? Não? Por quê? Por quê? Porque por natureza nós somos pecadores. Precisamos da graça. Todos. Quando nascemos, nós nascemos mortos, irmão. E nós queremos falar assim, não, eu não preciso de morte, não preciso disso, nós não estamos mortos. E a morte é separação, isso todo mundo já sabe. Mas o que é vida? O que é vida? Abram em João 17:3. João 17:3. E a vida eterna... Então, se a gente falou que nós estávamos mortos, mas o que é vida? Se você fosse dar uma definição, é porque você está andando, soprando, é disso que Paulo está falando? Não. Está falando isso aí, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está falando alguma coisa sobre ação? Ele está falando sobre conhecer, sobre relacionar-se. E a gente fica tão preso, irmãos, às ações. Faz isso, não faz isso, certo, errado. Eu sei que isso vai fazer parte, porque quem se relaciona com Deus, você não faz porque você o ama tanto e tem o quê? Você tem reverência, amor suficiente para não pecar, para não entristecê-lo. Mas a Bíblia não fala que vida é isso. Vida é conhecer o Senhor. Vida é conhecer ao Senhor. Vida é conhecer ao Senhor.
Se vocês acham que vida é qualquer outra coisa fora isso, vão para a Bíblia. Amém? A desobediência é a fuga da obediência. É questionar a Deus sobre o comando dele nas nossas vidas. Quem nunca fez isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem tem filho na cidade de 3 até uns 5, eu acho que o meu não saiu dessa fase, né, meu amor? Também te amo. Porque aí eles vão passar por essa fase, depois eles chegam na adolescência e faz tudo de novo. Sim ou não, não é? Os porquês de todas as coisas. E nós falamos o porquê para Deus como? Você é Deus, eu sou criatura, você é meu criador, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada para ser feliz. A minha vontade é livre. A minha vontade é livre. Eu sou livre. Eu estou aqui, se eu quiser levantar, se eu quiser ir embora, se eu quiser... Você é livre. Você é livre? A Bíblia fala que você não é livre. Que você é escravo do pecado. Toda vez que a gente escolhe, irmãos, que a gente acha que a gente está escolhendo, a gente está desobedecendo. O homem está sob o domínio de Satanás. Não esqueçam disso. Todos nós. E aí, eu estou escolhendo o que eu vou falar, porque tem pouca coisa. A gente tem os desejos e a gente vai seguindo por esse mundo. E a gente é uma geração que ama novidade. Sim ou não? Eu só vou falar sobre esse versículo, Atos 17, 21. Porque quando eu li esse versículo e sobre essa abordagem, eu me vi. Atos 17, 21. Pois todos... Era Paulo, ele estava onde? Na Grécia. Todos os atenienses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma. Nós somos a geração da novidade. Essa notícia já é de ontem, né? Isso aqui já foi postado ontem, né? Oh, você nem viu. Nós somos ávidos ou não somos por novidade? Somos ou não somos? Movidos por novidade. Isso é desejo de pensamento, irmãos. Cuidado. O novo é bom. O Senhor tem novidade de vida. Só que toda a vida começa nele. E começa no que Ele diz. Ele é capaz de fazer coisas novas. O mundo produz, não é novidade. Ele vai te gerar cobiça, vai gerar desejos, vai gerar em nós uma vontade desenfreada de fazer coisas das quais a gente nem mais se apercebe porque está fazendo. Amém? E as cobiças, e as cobiças, e a cobiça. Então, vamos resumir esses 3 versículos. A posição do homem diante de Deus qual é? Nascemos mortos. Caminhamos em morte. E se não houver a intervenção da graça, nós morreremos e seremos levados a julgamento e estaremos eternamente sob a ira de Deus. Ira de Deus não é uma raiva. Não. Mas é... Ops. Desculpa, gente. Eu acabei vendo o movimento, acabei me dispersando. Ira de Deus é a justa medida de Deus sobre o pecado. Quando Deus expulsou o homem do jardim, Ele colocou os querubins com espadas flamejantes. Aquilo era uma espada de justiça. Nunca mais haveria como Ele voltar àquela vida. Então, quando nós seremos julgados e derramada a ira de Deus, espero que nós não, irmãos. Nós vamos falar sobre isso.
será, não é porque ele deu os mal, mas é porque é sob o pecado, irmãos. Sob o pecado. Então, o que resta para o homem? A gente falou agora que nós somos filhos da ira, estamos sob a ira de Deus, somos, por natureza, pecadores, e isso causa dentro de nós o quê? E agora? E agora? E agora, começa no versículo 4. Efésios 2:4. Porque é importante eu saber quem eu sou, porque somente quando eu entendo quem eu sou, pecador, aí Paulo vem com a resposta. Vamos lá? Mas Deus. Vocês são tudo isso. Pecadores, filhos da desobediência, estão debaixo da ira, estão por natureza mortos, mas Deus. Porque Deus mudou todas as coisas. Todavia, entretanto, contudo, Ele muda a história. Por que Ele muda a história? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Não é porque a gente é bonzinho, não, irmãos. Se alguém contou isso para vocês, é mentira. Não é porque você é bonito, não é porque você ora 3 vezes, isso é tudo isso que eu vou falar é super importante, depois que a gente conhece a Cristo. Mas você andava em pecado, morto. É porque Ele resolveu do céu ser riquíssimo em misericórdia. É isso que muda a nossa vida, é isso que intervém e muda a nossa história, irmãos. Não somos nós estávamos mortos não responde. Mortos não é bonzinho, morto está morto. Mas é porque Deus é riquíssimo. Acho que Paulo não tinha palavra, né? Acho que ele ficava caçando umas palavras lá, né? Aí a gente usa uns superlativos, umas coisas assim, para dar um up. Riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Tá vendo, gente? Ele não tinha palavra. Aí ele começa a escolher umas palavras assim, repetidas, superabundantes, porque ele não tinha o que falar, né? Tô brincando, viu, gente? Pelo seu muito amor com que nos amou, pode passar. Estando nós como? Quando Ele nos amou, nós estávamos bonzinhos? Irmãos, se vocês achavam isso, pare de achar. Nós estávamos mortos. Quando ainda estávamos mortos. Então, existe algum mérito na salvação que seja humana? É milagre, irmãos. Salvação é milagre. Salvação é pegar alguém que está morto e ressuscitar. Alguém já foi em velório? Condição humana, velório. Aí vem um poder sobreexcelente, que nós vamos ler logo em Efésios 1:19, e faz o quê? Nos vivifica. É isso, é disso que a gente está falando. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, porque nós ofendíamos a santidade de Deus, nos vivificou como? Juntamente com Cristo. Levantem, por favor. Eu tenho 20 minutos, eu quero aproveitar uns 20 minutos. Se vocês estiverem dormindo, não vai dar certo. Tudo bem aí? Todo mundo vivo? Vocês estão mortos aí? Pronto? Pode sentar. É só para vocês apanharem. É duro estar aqui na frente, viu? Vou contar para vocês. É duro estar aqui na frente, não é? Por quê? Você vê tudo. Vocês estão conseguindo compreender? Então tá bom. E nos vivificou, e nos deu vida. Por que que nós somos cristãos? Por que nós somos cristãos? Porque nós temos uma união com Cristo. Porque
Porque tudo que Cristo fez e faz, tudo que Ele conquistou na cruz está em mim e eu estou nele. Então nós somos salvos, vivificados, porque eu estou inserido nele. Irmãos, vocês entenderam o que eu falei? Nós estávamos mortos, de repente a gente recebeu uma injeção de adrenalina no coração. Pá! De repente, quem já viu ressuscitação aqui? Alguém já viu? Vocês não assistem Grey's Anatomy, né? Vocês nunca assistiram, é sério, agora eu brinquei, mas vamos lá. Quem já assistiu uma ressuscitação? É a coisa mais horrível que existe, não é? Bota adrenalina, bota um monte de coisa no coração, até que, pá! De repente fala, voltou. É disso que nós estamos falando. Vocês estão entendendo? É desse negócio aí que nós estamos falando. Nós estávamos como? Mortos. Aí, por causa da riquíssima... O que ele falou lá? Da riquíssima misericórdia. E de um amor que não dá nem para falar, que ele falou um amor com que nos amou, tão grande amor. Ele foi repetindo. Para quê? Para injetar vida. Então, eu estou nele e ele está em mim. E aí, a partir desse momento, eu sou cristão. Porque eu estou em Cristo, juntamente com Cristo. Aí ele introduz a graça. Mas até então ele não fala de graça. Por que ele não fala de graça? Porque vocês acham que é um presentinho. Olha, é só isso que eu estou te dando, viu? Você foi um menino bonzinho, então eu vou te dar isso. É isso que ele está falando, gente? O que ele falou? Obrigada. Falei mal de você me perdoa? Seu telefone tocou. E eu estava falando de pecado. E aí eu pensei, e aí lascou. Perdoa. De confessar meu pecado. Foi isso que ele falou? Da graça? Ele falou assim, eu peguei um presentinho e te dei, você era um menino bonzinho. Gosta de falar com nossos filhos? Você foi um menino bonzinho, estudou o ano inteiro, eu vou te dar um. Foi isso? É isso que Paulo fala de graça? E por que a gente acha que é isso? Você viu? Como Paulo desconstrói o nosso pensamento sobre graça quando ele fala sobre o pecado primeiro? Nós precisamos saber quem nós somos, irmãos. E é só quando nós sabemos quem nós somos, nós reconhecemos a necessidade de um Salvador. Só quando eu me vejo pecador, eu fico desesperada, humilhada, e aí eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E aí ele vem e nos vivifica juntamente com Cristo. Nós não vamos ser salvos. Fui salvo, posso viver a minha vida assim. Não, é graça. É graça. Salvação não se resume, escuta o que eu vou falar, não se resume a perdão dos pecados. Porque a gente fala assim, não, salvação é perdão dos pecados. Não, salvação é perdão de pecados, é vida abundante. Por que nós falamos que nós passamos da morte para a vida? O que era a vida eterna, que nós lemos em João 17:3? Conhecer a Deus como Deus único e o seu Filho Jesus. Conhecer, relacionar-se, estar juntos, em mim, eu nele. A gente brinca, e é meio jargão evangélico, tá, gente? Por isso que eu vou falar brinca. Que o cara está possuído pelo demônio, sabe? A gente fala assim, não fala, está possesso. Sabe por quem a gente está possuído agora? Por essa vida. Por essa vida. Essa vida nos entrou, porque senão nós não estávamos aqui. Nós não estaríamos vivos, irmãos. Continuaríamos zumbis. The Walking Dead. A galerinha andando sem saber quem é. Continua. Esse é o 7, não era o 6? Ô, irmão. Você quer acabar comigo? E nos ressuscitou de novo. O que Paulo fala, irmãos? Ele nos deu vida. Nós vamos falar um pouco mais calmo sobre isso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Depois o que ele faz? Nos ressuscita sozinhos? Juntamente com Ele, com Cristo. E depois que Ele te vivifica, põe vida, ressuscita, aí Ele faz outra coisa. O que Ele faz? Nos faz assentar nos lugares celestiais, como? Em Cristo Jesus. Continua, próximo.
Para fazer o quê? Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza. Aí ele vai falar de graça. Você já está vivo, já ressuscitou, já entendeu, já está andando. Ele vai falar de graça. Agora, você sabe quem você é? Você é filho de Deus, ressuscitado, vivo, tudo isso. Então, ele vai falar de graça. Tudo bem também para você. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Amém? Quando Ele nos vivifica, irmãos, Ele nos enche de vida. E eu podia falar 2 horas, 2 cultos só sobre isso. Mas nós estamos perto da Páscoa. Lembra que eu falei sobre isso? O que é a Páscoa? Quem lembra da Páscoa? É ovo de Páscoa? Então vamos lá. Eu vou dar um break aqui na... Segura aí que eu vou voltar, mas é só para inserir um assunto. A gente pergunta às crianças, e até todo mundo que está fora, a gente fala das crianças, mas a gente também fala e gosta e come, e todas as coisas que vocês já sabem, mas eu não vim falar disso. A Páscoa é um termo que foi usado lá atrás, e que depois eu espero que a gente releia. Quando Moisés estava para libertar o povo, Deus falou para ele fazer o quê? Pega o sangue, passa nos umbrais, aqueles que crerem, o anjo da morte vai passar. Então é o quê? Passar da morte para a vida. O que nós estamos falando aqui, gente? O que é Páscoa? A não ser isso, a não ser ressurreição. É passar da morte. Nós já estávamos mortos, o anjo da morte não ia passar, ele já estava passado em nós já nascemos mortos. Mas é isso, é passar, é pesar, é Páscoa para nós. Passar da morte que nós estávamos mortos para vida. Isso é Páscoa para o cristão. Isso é ressurreição, isso é vida, isso é regeneração. É nova vida, é vida abundante. É reconciliação. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. É o que a Bíblia fala. Mas, por sua riquíssima misericórdia, temos paz com Deus. Vamos para Romanos 4, último versículo, acho que é 21, se eu não me engano. 25. Romanos 4, 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue. Por quê? Porque ele era o último Adão. Pelo primeiro Adão entrou pecado, o último Adão entrou vida. Claro que a gente podia discorrer 10 dias sobre Romanos 5, nós não vamos fazer isso não. Pode passar para o próximo. Sendo, pois, então, porque ele morreu, se entregou, ressuscitou, sendo, pois, como nós somos agora? Justificados. Nós somos feitos justiça, porque ele morreu, pagou o preço, ressuscitou, para que hoje nós fôssemos justificados. É muito termo, né? Mas precisa, eu sei que precisa. Sendo, pois, justificados pela fé, qual é o nosso estado agora, irmãos? Natimorto? O que Paulo fala? Temos paz. Gente, nós temos paz. Nós temos paz com Deus. Se isso não encher a nossa vida de vida, não sei mais o que enche. Vamos pôr esse silêncio. Romanos 6. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Até o 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele
Nós temos vida com Cristo de forma legal e de forma vital. Nós somos inseridos, implantados, a nova vida. Porque fomos plantados juntamente. Olha o termo, é o mesmo que usa em Romanos, é o mesmo que usa em Efésios. Juntamente com Ele, na semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição. Sabendo disto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, toda a nossa descendência de pecado já foi desfeita, a fim de que não mais sirvamos o pecado. Nós éramos pecadores por natureza, mortos. Mas aí, o que aconteceu? Deus, Paulo começa lá em Efésios 2:4, mas Deus, todavia Deus entrou na sua história, fez isso aí. Amém? Então, tudo que Cristo tudo que Cristo sofreu no corpo físico, nós passamos na nossa vida espiritual. Tudo, tudo, tudo. E esse relógio não é legal. Morreu. Jesus morreu. Nós já estávamos mortos. Mas quando o sentido de Jesus fisicamente morrer, espiritualmente para nós é o quê? Que paralelo se traça? Oi? Oi? Galerinha daqui, direita e esquerda. Galerinha, todo mundo, Jesus morreu, corpo físico. Galerinha daqui, nós morremos para o pecado. Assim como Cristo morreu fisicamente, nós espiritualmente morremos para o pecado. Vou explicar, depois vocês fazem, tá bom? Então a gente combinar. Depois houve o quê? Depois Jesus morreu, ele foi sepultado. Aqui é a turma dos espirituais que acontece conosco. O que acontece? Qual que é o sepultamento? Batismo. Acabamos de ler, batismo. Aí depois que ele foi sepultado, ele ficou lá 3 dias, aconteceu um monte de transformação. Ele fez o quê? E nós aqui, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Aí depois, ele foi tirado de um reino de morte, certo? No império das trevas, ele foi lá, não foi? E ele foi levado depois, tudo teve um tempo, gente, eu só estou simplificando porque o nosso tempo não dá. Ele saiu do império da morte e foi para o reino de luz. Nós, a Bíblia fala em Colossenses, o que ele fez com a gente? Nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Entenderam? É disso que nós estamos falando, gente. É desse tipo de coisa. Vamos lá. E aí, olha só. O salário do pecado é? E a morte é um salário porque o homem está condenado, certo? Qual que é o... Você pecou, dá o seu salário aí. Vocês vão morrer. Só que a gente já está morto para o pecado. Dá para morrer de novo? Aí nós vamos ler Romanos 8:1. Você vai ter que ser bem ligeiro aí nesse negócio, porque a hora está passando. Portanto, agora... gente, isso faz todo sentido agora. Olha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação. Gente, isso é segurança. Nós, os que cremos, não passaremos pelo juízo do trono branco. Não há mais como me condenar. Já foi condenado, já foi morto, já foi pago. Não há, não. Escuta. E eu vou falar, eu falei na aula também. Cristão que tem medo de morte não entendeu nada. Verdade. Não falei para vocês? Por quê? Porque não tem mais condenação, ele vai ter medo do quê? A morte já foi tragada. Cristão não tem medo de morte, porque ele não passará pelo trono do juízo. O que a gente falou? Vai passar pelo juízo das obras, a ver se pega fogo, se não pega, com que tipo de coroa vai entrar lá. Ok, não vamos entrar nisso agora, tá bom? Mas não há mais
condenação. Nós já passamos da morte para a vida. E a Bíblia fala lá em Efésios 2:6, ele falou uma coisa que acho que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Todos os versos 5, 6, ele falou que nós já fomos vivificados, está no passado. Nos ressuscitou no passado. E o que mais que ele falou? Nos fez assentar no passado. Tudo isso já aconteceu, irmãos. Nós estamos aonde agora? Nos lugares celestiais. Irmãos. Não tem, isso é segurança eterna, irmãos. Nós não estamos falando de história da carochinha. Nós não estamos falando de conto de ovo de Páscoa, nem de coelhinho da Páscoa. Por favor, não ensinem isso. Não passem isso, não transmitam isso. Páscoa é vida, é ressurreição. Qualquer coisa fora disso é fábulas. Por favor, isso é vida. Isso é vida, isso é verdade. Irmãos, nós passamos da morte para a vida. Nós ressuscitamos. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Não há mais condenação. Isso traz segurança para o coração de vocês? Isso traz segurança ao meu coração. E por quê? Porque depende de mim? Porque a Bíblia falou lá que quando Ele fez todas essas coisas, me amou, me vivificou, eu estava como? Mortinho da Silva. Então não há mérito, é graça. É graça. Aí a graça nos alcança e aí pela fé nós aceitamos isso. E não adianta, porque entendimento é loucura para o homem mortal. A gente vai tentar compreender racionalmente, estamos tentando, né, pôr no quadradinho, Paulo achou as palavras, a gente tenta transmitir, vocês tentam entender, nós estamos todo mundo tentando aqui. Mas quem convence o homem do quê? Do pecado e do juízo é quem? Por quê? Porque a gente estava no pecado, ele nos convence, certo? Que vai ter justiça sim. Teve dilúvio, teve não? Teve o quê? Teve Sodoma e Gomorra, teve holocausto, não teve? Tudo isso é juízo de Deus. Para quê? Porque o Espírito Santo fala, vocês não precisam, vocês já passaram da morte para a vida. Amém? Vamos para Romanos 6:11. Eu já nem sei qual que eu falei e qual que eu não falei. Estou acabando, gente. Só falta um pouquinho, falta só um pouquinho de verdade. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode passar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nas suas cobiças. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 12, não, daqui a pouco eu vou lá. Você foi ressuscitado? Todos aqui? Tem essa certeza? Passaram da morte para a vida? Amém? Amém. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Você está vivo para Deus? Amém. Você o deseja? Você o deseja? Amém. Vamos para Efésios 1:19. Rafa, eu acho melhor ler para fazer sentido, acho que é melhor do 18. Vamos ler do 15. Aí faz sentido, já estou terminando. Obrigada, Rafa. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. É humano isso, gente? Não, não é. Paulo orou para que a gente receba, e essa é a nossa oração hoje, para que a gente receba esse conhecimento que vem do Pai. Pode ir. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, do seu chamado, por que você está aqui, e quais as riquezas da glória, da herança nos santos, e qual, esse versículo é demais, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Pode ir, Rafinha. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Igreja é corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Para finalizar, vamos para Romanos 8, verso 28. Deixa eu ver, não. Eu quero ler tudo, mas não dá, né, gente? Dá sim, falta 7 minutos, dá sim. A partir do 28, Rafa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, Paulo gosta de falar isso, né? Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Alguma coisa contribui? O que ele falou lá, gente? Todas mesmo, tá? Todas. Seja qualquer circunstância, contribui para aqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, não está nos seus decretos, não está no seu propósito, tudo bem. Mas se você crê nisso, deixa Ele ser soberano e reinar sobre você. Pode ir. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu não falei disso. Por quê? Porque Jesus veio como unigênito e Ele ressuscitou como o primeiro de uma raça nova. Ele é o primeiro e nós somos os subsequentes. Pode ir. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, nós acabamos de ver, vai? Pode passar. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E, gente, não use esse versículo assim. É Deus quem me justifica? Não use, não é isso. Ele faz justificação, tira você do pecado, que você estava morto, todos os seus pecados. Ele pegou tudo aquilo e pôs na cruz do Calvário. Está lá, paga as dívidas. Isso é justificação. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Gente, isso, lembra que eu falei sobre segurança eterna? É disso que Paulo está falando. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, fome, nudez, perseguição, somos... Por quê? Porque nós só somos
Porque Ele nos amou. E não é amor sentimental não, viu gente? É amor de Bíblia mesmo, sabe? Amor de vida, amor que nos dá conhecimento, amor que nos enche de certeza, que nos enche de segurança. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjo, principado, potestade, presente, porvir, nem altura, profundidade, ou qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Acabou. Acabei no horário. Amém. Vamos orar. O meu maior desafio não é pregar. Qual que é o maior desafio? Amém. Fica a dica. Nós estamos aprendendo exatamente isso na aula. Exatamente. Toda terça-feira. Se não virem corporalmente... Assim, o meu irmão hoje falou uma coisa bem legal. Fala aí, Anderson. Ele falou, você pensa que é só a Raquel que está lá assistindo? Fala aí, não é? Ele falou, estou lá, eu também estou lá. Eu falei, obrigado. O Senhor é muito bom, irmãos. E não é porque nós somos bons, não é porque Ele é muito bom. E que Ele é riquíssimo em misericórdia. E é um amor que nos amou tão grande. É por isso. Não é porque nós somos bondosos, não. E esse amor nos constrange a tal ponto de nos vermos pecadores, irmãos. Mas pela graça sois salvos. Isso precisa nortear a nossa mente. Quando nós formos ceiar, irmãos, nós estaremos nos lembrando disso até que Ele venha. Ele pode vir para nós hoje, Ele pode vir daqui 1 semana, daqui 10 anos, ou seja lá como for. Mas essa segurança que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, isso ninguém tira de nós. A morte já foi tragada. Nada nos separa do amor de Deus. Aqui eu tenho amor, lá eu tenho amor. Seja em qual momento eu estiver, o Senhor está conosco. Vamos orar? Eu não queria conduzir essa oração. Eu gostaria que vocês orassem, depois a gente continua juntos, amém? Eu acho que nós falamos de verdades muito eternas. Falamos sobre doutrina de pecado de uma forma bem rápida. Mas falamos de doutrina de salvação. Falamos de coisas nas quais nós não conquistamos com dinheiro físico no mundo. E nem com as nossas boas obras. Amém? Senhor Jesus, nós te bendecemos. Nós te bendecemos, Senhor. Nosso entendimento, os nossos olhos sejam abertos. Os nossos olhos sejam iluminados, Senhor. Para que conheçamos, Senhor, sobre excelente poder. Ah, Senhor, o seu sobreexcelente poder com que ressuscitou a Cristo é o mesmo que nos ressuscita, Senhor. É o mesmo que opera em mim, é o mesmo que opera nos meus irmãos. Não há mais, Senhor, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais, não há mais, não há mais. Nós te pedimos. Abre os olhos espirituais, Senhor, para que nós vejamos. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Ilumina, que nós possamos ver a glória de Cristo. A glória do Pai refletida na face de Cristo, Senhor. O Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas novas. A todo aquele que está perdido, o Evangelho é boas novas. A todo aquele que está morto, o Evangelho é boas novas. A todo aquele que não tem mais esperança, o Evangelho é boas novas. Nós somos vivificados. Nós somos ressuscitados. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Ah, Senhor, que verdade gloriosa.
Abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para que tenhamos sabedoria, para que venha esperança, para que venha segurança, que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, que nós já passamos da morte para a vida, que nós fazemos parte de uma nova natureza, de uma nova raça. Nós somos, Senhor, filhos do Altíssimo, temos como nosso primogênito a Jesus. Senhor, quantas verdades gloriosas. Se nós não entendemos, ou se não vivemos em plenitude, faz-nos entender, Senhor, faz-nos compreender, convence os nossos corações, que o nosso pensamento seja transformado pela luz do Evangelho. Senhor, não há mais trevas, não há mais escuridão, fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Senhor, são verdades imutáveis, isso não muda o que o Senhor já fez ao meu respeito, Senhor. Espírito Santo de Deus, que possamos corresponder ao teu amor, que possamos corresponder, te dando glória, te dando graça, refletindo o seu amor a outros, Senhor. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus. Senhor Deus, que essa vida superabunde, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que hoje nós estejamos livres para te adorar, livres para te bendizer, livres para te glorificar. Tu és um Deus santo, riquíssimo em graça, riquíssimo em misericórdia. O Senhor está num trono de glória, o Senhor está exaltado, o Senhor é magnífico, o Senhor nos ama, o Senhor é Deus tremendo, o Senhor tem todo o controle nas tuas mãos. Senhor, nós te glorificamos, porque nós confiamos em ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti, não há outro nome que importa que os homens sejam salvos. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada.